Efésios capítulo 6, no verso 10. E hoje nós encerramos então a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Efésios. A gente pregou 17 mensagens, se não me engano, dentro dessa carta. E hoje nós vamos encerrar, falando de um tema bem importante para a nossa vida como cristão. Efésios capítulo 6, os versos 10 em diante. Quem encontrar, dá um amém. Quem não encontrar ou não tiver Bíblia, tem no telão aqui atrás. Efésios capítulo 10, capítulo 6, versículo 10, desculpa. Diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje nós vamos encerrar nossa série falando sobre batalha espiritual, que não é o que você pensa, mas é o que você precisa para sobreviver. Nós estamos em guerra, irmãos, e não é qualquer guerra. Nós olhamos para a guerra de Israel e da Palestina, essa guerra não é nada comparado à guerra que nós estamos inseridos. Nós, como cristãos, estamos inseridos em uma grande batalha, e talvez nós estamos desapercebidos disso. E é isso que nós precisamos compreender hoje, para que a gente possa sobreviver a esses dias que não são bons, a esses dias que a palavra de Deus vai dizer que eles são dias maus. Mas antes de nós falarmos sobre isso, vamos orar. Se você puder, feche seus olhos aí e oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite, pela tua palavra e pela tua igreja que aqui está reunida, Senhor, para te louvar, para te adorar e para ouvir da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Que no nome de Jesus o Senhor possa falar conosco, ministrar as nossas vidas, nos edificar, Senhor, nos despertar para aquilo que é a tua vontade para nós como igreja, Senhor. Nós nos submetemos a ti, clamamos por tua graça, por tua misericórdia, por tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Assim nós oramos, entregando todas as coisas a ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Estamos em guerra, irmãos. Nós estamos em guerra. E o que nós precisamos entender é que a vida cristã, irmãos, ela não é um parque de diversão. A vida cristã, ela não é uma colônia de férias. Ser cristão não é brincadeira, irmãos.
não é algo simples, não é algo comum. E nós precisamos entender que não estamos num parque de diversão, que não estamos numa colônia de férias, que nós não vivemos numa redoma de vidro, que nós estamos em um mundo, irmãos, que ele está minado pelo nosso inimigo. Nós vivemos num campo minado pelo nosso inimigo. Há diversas minas, diversas estratégias, diversas ciladas, que o inimigo das nossas almas, ele trabalha para que nós venhamos a cair nelas. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos em guerra. E o que nós precisamos entender é que nessa guerra que nós estamos, não existem pessoas neutras. Não existe trégua nessa guerra. Não existe acordo de paz nessa guerra. Essa guerra não é uma guerra que ela pode ser mediada por homens e apaziguada. Essa guerra não é uma guerra que tem trégua. Não existe acordo de paz. Nessa guerra existem apenas duas categorias de pessoas: aqueles que estão alistados no exército de Deus e aqueles que estão alistados no exército de Satanás. Não há trégua nessa guerra. Não há descanso nessa guerra. Não há acordo de paz nessa guerra. E dentro dessa guerra, irmãos, há dois perigos que nós precisamos prestar muito atenção. Dois perigos que eles são extremos a respeito dessa guerra e que eles prejudicam a igreja. Há dois extremos que prejudicam a igreja nessa guerra. O primeiro deles é subestimar o nosso inimigo. Deixa eu lembrar para você algo que talvez você esqueceu. Nós temos um inimigo, o diabo. E esse inimigo, ele não pode ser subestimado. Ele não é qualquer inimigo. Ele não é um inimigo que não tem armas, que não tem poder, que não tem influência. E o primeiro extremo que nós temos que cuidar sobre isso é que muitos têm subestimado o inimigo. Sabe? Vamos fazer um paralelo. Israel subestimou a Palestina. Eu estava ouvindo, irmãos, as entrevistas, e o jeito que o grupo lá terrorista entrou em Israel é o jeito mais inesperado de se entrar. Se você olha a faixa de Gaza lá, você deve ter visto isso já, né? Tem uma tela lá, grande, um cercado, que separa a Palestina de Israel. Eles entraram como Israel jamais pensava que eles iriam entrar. Na faixa de Gaza, irmãos, há monitoramento, há câmeras, há pessoas que cuidam daqueles limites e há aquela tela. Israel nunca pensou que o Hamas entraria em Israel por aquela tela. Eles entravam sempre da forma mais inesperada. E o que aconteceu? Eles subestimaram. Sabe como eles entraram? Eles arrebentaram a tela e atravessaram para o outro lado. Israel subestimou o inimigo, e quando ele menos esperou, o inimigo tinha entrado no seu território e causado um grande dano, um grande estrago. Irmãos, nós não podemos subestimar o nosso inimigo. Nós temos um inimigo que nós precisamos estar atentos para com ele, atentos para com o trabalhar dele. Há muitas pessoas, irmãos, que elas têm negado a existência do diabo. Elas acham que o diabo não existe. Elas desconhecem seu poder, suas armas, seus agentes, suas estratégias. E elas acham que o diabo é uma lenda, que o diabo é um mito, que o diabo é uma energia ruim. Então elas subestimam o poder do diabo. Crer nisso, irmãos, é cair nas teias desse ardiloso inimigo. Veja bem, faz parte do jogo do diabo esconder a sua própria identidade. Sabe, o diabo nunca se apresenta como o diabo. Sabe, você já ouviu bastante isso, né? O diabo não vem com chifre, ele não vem com capa, e ele não vem com um tridente na mão. Um diabo não se apresenta como o diabo. O diabo sempre esconde a sua identidade. Faz parte, irmãos, do jogo do diabo esconder a sua própria identidade. E veja bem, a negação do diabo é a expressão mais escandalosa do satanismo. Sabe qual é a expressão mais escandalosa do satanismo? É a omissão do diabo. É o diabo dizendo assim: não é do diabo isso aqui. Sabe? As religiões afro, por exemplo,
As religiões afro, eles dizem que o que eles fazem lá não é do diabo, que eles não são de Satanás, que eles fazem o bem. Só que o que é o diabo fazendo? É o diabo escondendo a sua verdadeira identidade. Sabe o que é isso? É a forma de Satanás trabalhar, negando a sua identidade e expressando o satanismo de fato. Então qual o primeiro extremo que nós precisamos cuidar? É que muitos têm subestimado o diabo. Eles têm esquecido que tem um inimigo, e que esse inimigo não é qualquer inimigo. Eles têm esquecido que esse inimigo ele não virá como ele é. Nós vamos falar mais para frente, mas 1 Coríntios vai dizer que ele se transveste em anjo de luz, que ele se apresenta como sendo alguém bom, que ele não vem assim com aquela aparência horrível, sabe? Que você diz, meu Deus, olha só, é do Satanás. Não, muitas vezes ele vem como nós mais gostamos, nos dando aquilo que nós mais desejamos. E esse é um extremo que prejudica a igreja, é subestimar o inimigo. O segundo extremo, há quem subestima, não dá importância nenhuma, mas há aqueles que superestimam o inimigo, eles dão a importância demasiada a ele. Então veja bem, subestimar é um perigo para a igreja, mas superestimar o inimigo também é prejudicial para a igreja. Há aqueles irmãos que falam mais do diabo do que de Deus, sabe, tudo é o diabo. Eles falam do poder do diabo, eles falam das armas do diabo, eles falam da estratégia do diabo, que eles acabam subestimando o poder de Deus. Há aqueles que fazem do diabo protagonista de quase todas as ações, tudo é do diabo. O pessoal está com uma dor de cabeça, é o inimigo, sabe? O inimigo me colocou essa dor de cabeça. Aí a pessoa está andando lá, fura o pneu do carro, o diabo, a culpa é do diabo. A pessoa fica doente, a culpa é de quem? A culpa é do diabo. Ou seja, tudo é do diabo. Dor de cabeça, pneu furado, doença, problemas, tudo é o diabo. E sabe o que é isso? É superestimar Satanás, é dar uma glória que Satanás não merece, é dar uma evidência a Satanás que não é dele. Há aqueles irmãos que transferem para o diabo toda a responsabilidade pessoal, ou seja, eles pecam e eles dizem, a culpa é do diabo. Então veja bem, o cara vai lá e trai a mulher, diz que a culpa é do Satanás. Só que o Satanás não deita com a mulher de ninguém, o Satanás não sai com a mulher de ninguém. Quem sai são pessoas. Só que é mais fácil dizer que a culpa é do diabo do que se arrepender do pecado e mudar. Aqueles que transferem para o diabo, jogam a culpa no diabo, sabe? Aquela historinha do cavalo. O diabo vem e desamarra o cavalo. Ele só desamarra o cavalo, irmão. Ele só desamarrou o cavalo. Ele não fez mais nada. O diabo não obriga ninguém a fazer nada. Só que há muitos que colocam a culpa no diabo, transferem a responsabilidade para o diabo da sua responsabilidade pessoal. Quando eles pecam, eles jogam a culpa em Satanás e se colocam no lugar de vítima. A culpa é de Satanás, ele me atacou, coitado de mim, foi o diabo que fez isso na minha vida. Veja bem, irmãos, nós não podemos confundir a ação do diabo com as obras da carne. São duas coisas diferentes. Uma coisa é Deus agindo, e uma coisa é nós cedendo aos desejos da nossa carne. O diabo trabalha, pastor? Trabalha. O diabo quer que a gente caia, pastor? Ele quer. Só que a gente não pode lançar tudo nas costas do diabo. Tem a nossa responsabilidade, existe o nosso compromisso, existe a nossa parte. Antes de falar contra quem temos que lutar, Paulo ele vai deixar claro contra quem a gente não tem que lutar. Então o que nós vamos ver aqui? Que nós temos um inimigo, que nós estamos em uma guerra, e nós vamos ver dentro da mensagem o que a gente precisa para vencer essa guerra. Só que antes de Paulo falar contra quem nós temos que lutar, ele vai dizer, olha, tem coisas que você não precisa lutar contra. Essa luta, ela tem um alvo específico, ela tem, sabe, alguém específico. Paulo ele vai falar contra quem nós não devemos lutar e contra quem não é a nossa luta. Na parte A do verso 12 ele vai dizer assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue.
Ou seja, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A minha luta não é contra o A, contra o B, contra o C e nem a sua. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta, irmãos, ela é uma luta não física, mas espiritual. Qual é a guerra em que nós estamos? Uma guerra espiritual. E há muitos cristãos sofrendo por não entenderem contra quem estão lutando. Muita gente está passando trabalho, subestimando Satanás, sofrendo, porque não sabe contra quem está lutando. Deixa eu repetir algo para você, irmãos. Nós estamos em guerra. E Paulo ele vai levantar aqui, nesses últimos versículos de Efésios 6, ele vai falar sobre algumas coisas que nos ajudarão a vencer essa guerra. Nós estamos inseridos numa guerra, e há algumas coisas que nós precisamos fazer para vencer essa guerra. E aqui eu peço que você preste atenção. Para vencer a guerra na qual nós estamos inseridos, nós precisamos, número 1, conhecer o inimigo contra quem lutamos nessa batalha. Sabe como nós vamos vencer o inimigo? Sabendo quem ele é, sabendo qual o seu poder, sabendo como ele trabalha. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Como você vai vencer uma batalha se você não estuda quem é o seu inimigo? Veja bem, todo exército que vai para a batalha, ele se prepara com antecedência. Ele estuda os pontos fortes e os pontos fracos do inimigo. Ele estuda uma maneira de derrotar esse inimigo. Ele não ataca de qualquer jeito. Ele não entra de qualquer maneira na batalha. Ele conhece bem seu inimigo. Ele se prepara com antecedência e então ele vai para a guerra. Para que a gente vença essa guerra na qual estamos inseridos, a gente precisa conhecer o inimigo contra quem lutamos. Olha o que diz os versos 11 e 12, depois nós vamos abrir eles um pouco mais. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O que Paulo faz aqui, irmãos? Ele descreve aqui o nosso arqui-inimigo de forma clara. Ele deixa claro quem é Satanás. Nós precisamos falar sobre isso hoje. Não queremos dar nenhuma glória para Satanás, mas precisamos falar sobre isso hoje. Paulo ele descreve aqui o nosso arqui-inimigo. E nós precisamos entender que não podemos lutar contra quem não conhecemos. O que o texto vai mostrar? Que mesmo o diabo não sendo onipresente, ou seja, o diabo não está em todos os lugares. Que mesmo o diabo não sendo onisciente, ou seja, o diabo não sabe de todas as coisas. E que mesmo o diabo não sendo onipotente, ou seja, o diabo não tem todo o poder. O texto ele vai nos mostrar que o Satanás ele tem seus agentes espalhados por toda a terra. E que esses seres caídos estão a seu serviço para lutar contra o povo de Deus. Então o que o texto vai nos mostrar? Que o diabo ele não é como Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Esses são atributos divinos. Mas que ainda assim Satanás tem diversos agentes seus. Anjos caídos que trabalham a seu favor, lutando contra o povo de Deus. Há algumas verdades que precisamos prestar atenção aqui. A primeira delas, o reino das trevas possui uma organização. Veja bem, Satanás é organizado. Satanás não é desorganizado. Ele é muito organizado. Talvez ele seja mais organizado que muitos de nós. O reino das trevas é um reino organizado, possui uma organização. O diabo é organizado nos seus propósitos. Veja bem, ele é muito organizado. Para você ver o tamanho da organização, o segundo ponto que nós vamos ver aqui é que o reino das trevas, irmãos, existe uma hierarquia de poder ali. Está organizado, você vê que vai falar de principados, potestades. Isso está falando de uma hierarquia. Existe liderança no reino das trevas. Existe uma hierarquia no reino das trevas. O verso 12 diz isso. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes, autoridades do mundo invisível, poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. A hierarquia no reino das trevas. Ou seja, existe uma cadeia de comando. Existem cabeças
e subalternos. No reino das trevas existe líderes e existe liderados. No reino das trevas existe quem manda e existe quem obedece. Satanás é organizado, irmãos. Ele é muito organizado. Existe uma hierarquia no reino das trevas. E a terceira coisa que nós precisamos observar aqui ainda sobre isso é que o reino das trevas, ele se articula contra a igreja. Deixa eu falar algo para você: o diabo odeia a igreja. Satanás odeia os filhos de Deus. Ele odeia a igreja de Jesus. Talvez nós não compreendemos isso de maneira clara, mas se tem algo que o diabo odeia, é a igreja. Ele odeia os crentes. Eu li um livro, irmãos, O Plantador de Igrejas, de Darren Patrick, que é a primeira citação que nós vamos falar hoje. Nós vamos projetar hoje, que diz, põe para nós lá. Darren Patrick, ele escreve o seguinte: se você acha que demônios não são reais, tente plantar uma igreja. Se você acha que os demônios não existem, comece um trabalho com igreja, e você vai ver que eles são mais reais do que você imagina. O diabo, irmãos, ele se articula contra a igreja. O diabo, ele odeia os crentes, ele odeia a igreja, ele não quer que a igreja avance, ele não quer que o evangelho avance, ele não quer que a palavra seja pregada. Veja bem, o nosso maior inimigo aqui é Satanás, irmãos. Quem está trabalhando para que a gente não avance, para que a igreja do Senhor não avance aqui no Brasil e no mundo, é o diabo. Ele odeia a igreja, ele odeia os crentes, ele odeia os filhos de Deus. O diabo se articula contra a igreja. Veja bem, irmãos, o diabo e seus demônios, eles rodeiam a terra e passeiam por ela. Você lembra? Da onde você veio, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passar por ela. Os demônios vivem rodeando a terra e passeando por ela. Eles estão caminhando por ela, eles estão andando por ela. O diabo e seus demônios investigam a nossa vida. Preste atenção aqui, que o que eu estou falando é bem sério, irmãos. Eles investigam a nossa vida. Eles buscam constantemente uma oportunidade de nos atacar. Sabe o que o diabo está esperando? Uma oportunidade para desferir um golpe sobre você. Ele está ali, rodeando a terra, passeando pela terra, junto com os seus demônios, nos investigando, nos observando, procurando uma oportunidade para desferir um golpe, para nos atacar. Deixa eu falar algo para você, meu irmão: o diabo não dorme. Nós dormimos, ele não dorme. O diabo não tira férias, ele não para, sabe? Ele não é que nem a gente, chega fim do ano, coletivas, 15 dias, 20 dias, vai viajar. Não, o diabo não tira férias. O diabo não dorme. O diabo não descansa. Ele é incansável, irmãos. Ele está rodeando a terra, passeando pela terra, incansavelmente, persistentemente, procurando uma oportunidade para atacar os filhos de Deus, procurando uma chance para derrubar os filhos de Deus, procurando uma oportunidade para desferir um golpe nos filhos de Deus. Veja bem, meus irmãos, o diabo tem um arsenal de guerra variado. Ele tem diversas maneiras de trabalhar, diversas maneiras de operar. Ele usa ciladas. Ele tem um arsenal variado. Deus tem um propósito para cada um dos seus filhos. O diabo tem uma estratégia para tentar derrubar cada um dos filhos de Deus. Ele tem uma estratégia preparada. Billy Graham diz o seguinte: quando você desejar navegar para longe do Senhor, o diabo estará com um barco esperando você. O diabo tem uma estratégia preparada para nos derrubar, irmãos. Sabe, ele está pronto, e no primeiro vacilo que damos, ele entra. Na primeira oportunidade que nós damos, ele nos ataca. E o que nós precisamos saber, irmãos? Há 6 coisas aqui nesse texto que nós precisamos saber. 6 coisas que nos ajudarão a vencer essa guerra e a vencer esse inimigo. A primeira delas: o diabo é um inimigo invisível. Nós não vemos Satanás, nós não conseguimos enxergar Satanás. O nosso inimigo é um inimigo invisível. A Bíblia chama o diabo de Satanás, o diabo.
O Satanás, o tentador, o diabo e seus agentes, eles são reais, eles existem. Deixa eu reforçar para você, demônios existem. Eles são reais, só que eles são invisíveis. Os demônios existem, eles são reais, só que nós não podemos vê-los. O diabo e seus agentes, eles nos cercam 24 horas por dia. Eles estão como um leão rugindo ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. O diabo escuta cada palavra que eu e você falamos, cada uma delas. Ele não sabe o que pensamos, mas ele pega tudo o que falamos. Ele escuta cada uma das palavras que falamos. Tudo que nós falamos, ele pega. O diabo vê cada atitude que você toma. Sabe? Toda decisão que você toma, toda atitude que você tem, o diabo está observando isso. O diabo acompanha cada ato escondido que você pratica. Ele está atento a tudo que nós estamos fazendo. Ele está 24 horas nos monitorando, 24 horas nos rodeando, 24 horas nos cercando. O diabo é um inimigo espiritual, irmãos. E nós não vamos vencer ele com armas carnais. Nós não podemos, por exemplo, dar um tiro e acabar com o diabo. Nós não podemos explodir uma bomba e terminar com Satanás. É um inimigo espiritual. E essa é a primeira coisa que nós precisamos compreender para vencer essa guerra. Estamos lutando contra um inimigo espiritual. Paulo vai dizer isso em Coríntios. As armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. O nosso inimigo é um inimigo invisível que está nos cercando, nos rodeando, que está diariamente nos vigiando, que está diariamente procurando uma oportunidade para nos fazer cair. A segunda coisa que nós precisamos compreender sobre o nosso inimigo para vencer ele é que o diabo é um inimigo maligno. Ele é maligno, irmãos. Ele é mau. A Bíblia o chama de diabo, de Satanás, de assassino, de ladrão, de mentiroso, de destruidor, de tentador, de maligno, de serpente, de dragão. É assim que o diabo é conhecido nas Escrituras, como alguém mau. O seu objetivo é matar, roubar e destruir. Ainda que o texto de João 10 lá não se aplique ao diabo, mas se aplique ao falso pastor, o diabo também tem esse propósito de roubar, de matar e de destruir. Ele trabalha constantemente para isso. O diabo, irmãos, ele já conhece o seu destino. Sabe? Ele é suicida. Ele trabalha de forma suicida porque ele sabe que para ele não tem volta. Ele já está condenado. O diabo sabe que para ele não tem o que fazer, não tem perdão, não tem restauração, não tem oportunidade de mudança. E sabe o que ele faz? Sabendo que ele já está condenado, sabendo que ele já está sentenciado à perdição eterna, ele trabalha, preste atenção, ele trabalha para levar o máximo possível de homens e mulheres com ele. Ele sabe que está sentenciado à perdição eterna. E sabe o que ele está fazendo? Até o dia do seu julgamento final e da sua sentença final, ele está trabalhando para levar homens e mulheres para o mesmo destino que ele já tem: perdição eterna. O diabo é um inimigo maligno, irmãos. A terceira coisa que nós precisamos aprender sobre o nosso inimigo para conseguirmos vencer ele é que o diabo é um inimigo astuto. Veja bem, ele não é burro, ele é astuto. Olha o que diz o verso 11: vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Nós estamos em uma guerra, e o nosso inimigo é um inimigo astuto. Ele usa ciladas, ele usa armadilhas, ele usa ardis, ele é dissimulado. O nosso inimigo é um inimigo dissimulado, disfarçado. Ele se transfigura em anjo de luz. Ele usa, irmãos, diversas máscaras. Ele tenta enganar as pessoas. Ele trabalha para fazer as pessoas duvidarem da palavra de Deus. Foi assim que ele fez com Eva. Foi assim que ele trabalhou no jardim.
Sabe o que ele fez? Ele plantou dúvida no coração de Eva a respeito do que Deus tinha dito. Lá ele estava como serpente. Só que ele aparece hoje e sempre apareceu de diversas formas, com diversas máscaras. Nós vamos ver que no verso 13, Paulo vai dizer assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal, ou na sua tradução, no dia mal. Nós vamos ver que no capítulo 6, no verso 13, Paulo vai falar sobre o dia mal. E o que é o dia mal? O dia mal, irmãos, é o dia de duras provas. O dia mal é um momento crítico da nossa vida, sabe? Os momentos mais difíceis da nossa vida. É o dia mal. Os momentos duros, os momentos de luta, os momentos de perda, os momentos que nós sofremos. E Paulo diz: vocês precisam, porque o dia mal ele vai chegar. Ele bate a porta de todo. Ele já bateu, ele vai bater, ele continua batendo. O dia mal virá. O dia mal é dia de duras provas. É o dia de momentos críticos da nossa vida. Sabe o que o diabo faz no dia mal? No dia mal ele vem, irmão. E ele vem com uma ferocidade. Ele vem feroz, sabe? Ele vem babando para nos atacar. Ele vem, sabe? Ele vem bufando para nos atacar. Quando o dia mal bate, sabe o que Satanás faz? Ele frontalmente. Ele nos pega num momento de angústia, num momento de tristeza, e o que ele faz? Ele nos ataca frontalmente. No dia mal, o diabo e seus subordinados avançam sobre nós com um ímpeto cruel. Sabe, eles nos atacam, irmão, já passei por isso. Eu posso testificar para você que no dia mal Satanás ele não brincará de atacar. Ele tentará fazer você negar a sua fé. Ele tentará fazer você negar o Senhor. Ele tentará fazer você duvidar de quem Deus é, da sua obra, do chamado de Deus para a sua vida. Ele tentará. No dia mal, Satanás ele vem com um ímpeto cruel sobre as nossas vidas. Ele não brincará. Ele vê no dia mal um momento de fraqueza e uma oportunidade para nos atacar. Ele vem junto com os seus demônios sobre nós com um ímpeto cruel. O dia mal fala daqueles dias críticos de tentação ou de constante ataque satânico. Sabe o dia que você levanta e o diabo tenta você o dia inteiro, você é atacado espiritualmente o dia inteiro. Não sei se você passa por isso, irmão, mas se você está vivo espiritualmente, hora ou outra da sua vida você é tentado. Hora ou outra da sua vida você é atacado. Porque não há como você estar vivo espiritualmente e não ser atacado, e não sofrer ataques de Satanás. No dia mal ele vem. No dia mal ele nos ataca. No dia mal ele nos tenta. No dia mal, irmãos, ele não poupa as suas forças. O diabo e seus servos atacam com fúria no dia mal. E veja bem, eles agem com diversidade de métodos. Eles estudam a pessoa para saber o lado certo de atacá-las. Veja bem, Deus conhece você como você não conhece. Mas eu posso falar para você que Satanás, ele também conhece você como você não imagina. Satanás, ele sabe aonde atacar, irmãos. Satanás, ele sabe aonde agir. Satanás, ele estuda você e ele sabe, vou atacar por aqui, porque eu sei que aqui há fragilidade. Veja bem, Satanás, ele conseguiu fazer Davi cair. Ele conseguiu fazer Sansão cair. Satanás conseguiu fazer Pedro cair. E ele conhecia muito bem as fraquezas de cada um deles. E ele atacou justamente aonde eles eram mais fracos. O diabo nos conhece, irmãos, por isso nós temos que estar atentos. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele sabe das nossas debilidades. Ele age com diversidade de métodos. Ele estuda cada pessoa para saber o lado delas, de atacá-las. Ele sabe. Então veja bem, Satanás sempre atacará aonde você é mais fraco. Na sua fraqueza, tenha certeza, se você tem problema com mulheres, ele atacará ali. Se você tem problema com dinheiro, ele atacará ali. Se você tem problema com orgulho, ele atacará ali.
Se você tem problema com soberba, pode ter certeza que ele vai desferir seus golpes ali. Ele nos estuda, ele sabe aonde nós somos mais debilitados. E ele desfere os seus ataques propositalmente aonde nós mais temos fraquezas. Há uma quarta coisa que nós precisamos aprender sobre o nosso inimigo para vencê-los. O diabo é um inimigo persistente. Sabe? Ele não desiste. O diabo, ele não é aquele que vem uma vez, tenta, mas volta. Ele vai e volta. Vai e volta. Constantemente. Olha o que diz o verso 13, a parte B. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. O diabo e suas hostes não baixam suas armas. Quando derrotados, eles voltam com novas estratégias. Veja bem, nós estamos numa guerra e nós vamos vencer. Nessa guerra há diversas batalhas. E aí nós vencemos uma batalha contra Satanás. E aí nós achamos que somos mega espirituais. Agora eu sou o cara. Venci a tentação, venci Satanás, venci o diabo. Sabe o que ele faz? Ele vai, e quando você menos espera, ele volta. E ele volta e ele ataca você em outra área que você achou que tinha se fortalecido. Ele vai e desfere o seu golpe em outra área que você achou que era forte. Sabe o que Lucas, irmãos, Lucas 4,13 vai dizer? Que depois de Satanás ter tentado Jesus 3 vezes, ele foi e esperou outra oportunidade para poder tentar a Jesus. A Jesus. Ele é persistente. Ele vai e volta. Sansão, ele foi subjugado pelos filisteus depois de tê-los vencido. Veja bem, Sansão derrota os filisteus. E aí Sansão achou que era o cara. O que aconteceu com Sansão? Ele acabou sendo cegado pelos filisteus, rodando a moinha e sendo debochado pelos filisteus. Só que os mesmos filisteus que subjugaram Sansão eram os filisteus que antes ele tinha vencido eles. Sansão, ele subjuga os filisteus. Ele foi subjugado pelos filisteus depois de vencê-los. Você olha para Davi. Davi venceu exércitos. Só que ele vacilou. E o diabo fez com que ele caísse na luxúria. Fez com que ele se deitasse com Batseba, adulterasse, cometesse homicídio, uma sequência de crimes. Você vai olhar para Pedro. E Pedro, ele cai na armadilha da autoconfiança. Porque eu faço, porque eu sou, porque eu posso. E aí o diabo foi dizer, te peguei. Porque todo mundo pode te trair, Senhor. Eu não, eu jamais. Eu sou o cara dos apóstolos. Quando ele menos esperou, o diabo pegou ele na autoconfiança. Sabe, o diabo é paciente e persistente. Ele não tem pressa para nos fazer cair. Ele não tem pressa para nos atacar, sabe? Ele é persistente e paciente. A quinta coisa que nós precisamos aprender sobre o nosso inimigo é que ele é um inimigo numeroso. Ele não é apenas um, são vários, são milhares. Lembre-se que caiu a terça parte dos anjos. E esses anjos são os demônios que estão debaixo da hierarquia de Satanás. Não são apenas alguns, são muitos. O nosso inimigo é numeroso. Paulo fala de principados, de poderios, de príncipes desse mundo, de exércitos espirituais do mal. O diabo e seus anjos estão tentando, roubando e matando pessoas em todo o mundo, irmãos. Em todo o mundo. Eles são numerosos. A sexta e última coisa que nós precisamos aprender sobre o nosso inimigo para vencer ele na guerra é que o nosso inimigo, o diabo, ele é oportunista. Sabe, ele é oportunista. Ele espera a oportunidade e ele não perde a oportunidade. Veja bem, ele não perderá a oportunidade de nos fazer cair se ele tiver essa oportunidade. Ele é oportunista, irmão, sabe? Quando nós falamos de futebol, é tipo aquele centroavante, não faz nada o jogo inteiro. Não, a bola chega nele, ele erra todos, mas daqui a pouco ele vai lá e faz um gol. Aí você diz, esse cara é oportunista. Ele fica 90 minutos no jogo, ele não pega na bola, mas uma bola que vem, ele faz. Assim é o diabo, ele precisa de uma bola. É só uma bola. Sabe, é só uma chance. É só uma oportunidade, ele não vai perder ela. Ele vai voltar para dentro.
Ele vai fazer você cair. Sabe, Ele não precisa de 2 chances para nos fazer cair. Ele precisa de uma só. O nosso inimigo, o diabo, é oportunista, irmãos. Ele não perde as oportunidades. Mesmo depois de o vencermos, nós precisamos continuar firmes, pois ele sempre irá procurar um novo jeito de nos atacar. Ele está ali, esperando uma brecha. Ele está esperando uma oportunidade. E quando ele encontra a brecha, ele entra, irmãos, e ele faz uma bagunça. Ele traz um dano quando ele encontra uma brecha. Uma brecha dada ao diabo destrói uma família. Uma brecha dada ao diabo destrói a vida de uma pessoa. Uma brecha, não precisa de 2. Ele não precisa de 2 oportunidades. Ele precisa apenas de uma. E eu não quero assustar você, mas eu vou falar para você. Ele está esperando apenas uma brecha sua. Se você está aqui hoje, saia daqui atento. O diabo está esperando uma oportunidade. Não 2, não 3, uma oportunidade que ele tiver, ele não perderá a chance. Quando ele encontrar uma brecha, ele entrará e ele acabará fazendo um grande estrago. Ok, sabemos quem é o nosso inimigo. O que mais a gente precisa saber para vencer essa guerra? Segunda coisa, precisamos usar os equipamentos corretos para vencer essa guerra. Estamos em uma guerra. A primeira coisa, precisamos conhecer o nosso inimigo. A segunda coisa, precisamos usar as armas certas. Precisamos usar os equipamentos corretos. Paulo, ele lista 6 equipamentos imprescindíveis para que possamos entrar nessa batalha. Então estamos em guerra, conhecemos o nosso inimigo. E aí Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai nos mostrar as armas que precisamos usar para vencer essa guerra. Ou de forma mais clara, ele vai usar o simbolismo da armadura romana e aplicar isso à realidade cristã. Há armas que nós precisamos usar. Há uma armadura que nós precisamos usar. Há equipamentos corretos que nós precisamos usar nessa batalha. Que equipamentos são esses? O primeiro deles, o cinto da verdade, que é o que Paulo vai dizer no verso 14, na primeira parte, dizendo assim: assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade. Veja bem o que era o cinto da verdade. Na armadura romana, ele era um cinto que ficava na região da cintura, é claro. E esse cinto, ele fazia ligação entre a couraça e todas as outras partes da armadura. Paulo vai dizer: olha, nessa batalha, nessa guerra, vocês precisam se cingir do cinto da verdade. Satanás é o pai da mentira, mas o crente, irmãos, que tem sua vida controlada pela verdade, ele pode vencê-lo. O crente que é controlado pela verdade, ele pode vencer a Satanás. O cinturão é o que segurava as outras partes da armadura junta. Então o cinturão é aquele que segurava e amarrava toda a armadura: couraça, espada, escudo, sapatos, tudo era mantido e controlado e juntado pelo cinturão. A verdade, irmãos, é a força integrante na vida de um crente vitorioso. Uma pessoa de integridade, com a consciência limpa, ela pode enfrentar o inimigo e vencê-lo. Veja bem, o cinturão, ele ligava toda a armadura e ele segurava a espada. A espada, ela ficava segura no cinturão. O cinturão, ele segurava a espada. Ou seja, o que é a espada? A palavra. A espada é a palavra. O cinturão é o que segura a espada. A não ser que você pratique a verdade, você não pode usar a palavra da verdade. Por isso nós precisamos nos cingir da verdade. Nós precisamos ser controlados pela verdade. Nós precisamos ser saturados da verdade. O segundo equipamento que Paulo vai citar aqui é a couraça da justiça, que está no verso 14, na parte B. Ele diz assim: assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. O que era a couraça? Couraça é aquela que é no peitoral, e ela era feita toda de metal, desde o pescoço até a cintura. Para que servia a couraça? Ela protegia o coração.
e os órgãos vitais. Então a couraça, ela era feita de metal e ela cobria o guerreiro do pescoço ao peito, protegendo o coração e órgãos vitais. O que é o simbolismo da couraça aqui? Ela é o símbolo da justiça que o crente tem em Cristo e também do caráter justo que o crente exerce em sua vida diária. A couraça, irmãos, representa a vida devota e santa. A couraça representa a retidão moral do crente. Ou seja, sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. O que nós precisamos entender é que nós temos a justiça de Cristo em nós por imputação. Nós recebemos ela. Cristo creditou a sua justiça a nós. Mas a justiça de Cristo, sem uma justiça prática na vida diária, nós apenas acabaremos dando a oportunidade para Satanás nos tentar e nos acusar. Então, justificado em Cristo. Só que se você não vive, você acabará dando oportunidade para que o diabo, irmãos, ele ataque você, para que ele tente você. O terceiro equipamento que Paulo vai citar aqui é o calçado do Evangelho, as sandálias do Evangelho, que está no verso 15. Como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Os soldados romanos, eles com cravos na sola, para que eles tenham agilidade para caminhar e correr em lugares íngremes. Então eles usavam essa sandália. Vamos ficar firmes e de pé na luta, irmãos. Nós precisamos estar no Evangelho. Esse Evangelho que nos e com o próximo, vamos ter pés velozes para anunciar paz aos perdidos. Põe para nós a segunda citação, irmãos. Olha o que o Warren Wiersbe vai dizer. O cristão mais vitorioso é o que testemunha do Evangelho. Quem é o cristão vitorioso? Aquele que está testemunhando o Evangelho, pregando o Evangelho, falando a respeito de Jesus. Aquele que está com os seus pés calçados com as boas novas do Evangelho. Aquele que está usando as sandálias das boas novas da salvação. O quarto equipamento que Paulo vai citar aqui é o escudo da fé, que está no verso 16. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Ele tinha cerca de 1,60 m de altura e cerca de 70 centímetros de largura, e ele protegia todo o corpo do soldado. Então quando o soldado estava na batalha, ele tinha aquele escudo, e quando ele estava atrás daquele escudo, todo o seu corpo era protegido daquele escudo. Seguidamente, quando eles iam para as batalhas, o que eles faziam? Eles paravam em fileiras. Eles formavam uma parede. Você já viu aqueles filmes antigos? Então eles iam todos em fileiras, botavam os escudos na frente, e os seus adversários atacavam do outro lado com flechas. O pior ataque para os exércitos era quando esses ataques vinham com flechas de fogo. A flecha vinha com fogo na ponta, e a flecha queimavam eles. E eles tinham que usar esse escudo para se proteger. O diabo, irmãos, ele trabalha assim também. Ele lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Ele está diariamente, constantemente, sabe? Lançando dardos inflamados. Ele está diariamente lançando dardos na nossa mente, dardos no nosso coração. Ele está diariamente lançando maus pensamentos, maus desejos. O diabo, ele lança dardos de fogo em nosso coração e mente. Ele pode estar lançando agora aqui. Ele pode estar lançando agora aqui. Nós estamos aqui pregando, e sabe o que o diabo pode estar fazendo? Ele pode estar lançando pensamentos ruins na sua mente. Ele pode estar lançando maus pensamentos na sua mente. Ele pode estar tentando fazer você desacreditar da palavra que está sendo pregada, porque ele trabalha assim. É o que Jesus diz: ouvindo o evangelho do reino e não compreendendo, o maligno vem e rouba a semente. O diabo está trabalhando, irmãos, constantemente. E ele trabalha mais precisamente na nossa mente e no nosso coração, lançando dardos inflamados, lançando maus pensamentos, maus desejos, dardos inflamados como mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança,
dúvidas, ardentes desejos de pecar. Sabe, toda vez que esses pensamentos vêm na sua mente, você precisa ter o discernimento de que esse pensamento não procede de Deus, ele não procede da sua carne, e que isso é um ataque de Satanás para tentar fazer você se desviar da verdade. Isso é um dardo inflamado. Sabe, e Satanás, ele está ali, irmão, constantemente lançando os seus dardos, lançando maus pensamentos, nos levando a pensar sobre mentiras, pensamentos blasfemos, pensamentos de vingança. Se não apagarmos esses dardos pela fé, eles acendem fogo em nosso interior, e nós vamos acabar desobedecendo o Senhor. Então esses dardos estão sendo lançados, e se nós não tivermos discernimento e fé para apagar eles na hora que eles caírem na nossa mente, mais cedo ou mais tarde nós vamos acabar cedendo a eles. Eles vão incendiar o nosso interior, nós vamos pecar contra o Senhor, nós vamos desobedecer ao Senhor. Veja bem, irmãos, na aljava do diabo, que é onde ele guarda os seus dardos e as suas flechas, ali há toda espécie de dardos ardentes, toda espécie. Então ele está com uma aljava cheia de flechas, e há diversas flechas na sua aljava. Há flechas ou dardos que inflamam dúvida, há dardos que inflamam lascívia, há dardos de cobiça, há dardos de vaidade, há dardos de inveja. E Satanás está ali, lançando seus dardos inflamados. E que nós precisamos? Fé, irmãos. Nós precisamos de discernimento e confiança, para que quando um pensamento desses vir, para que quando um dardo desses for lançado, a gente apague ele na hora que ele cai. A gente não dê a oportunidade dele incendiar o nosso interior. Não sabemos quando Satanás vai lançar um de seus dardos contra nós. Por isso a gente vive pela fé. Por isso a gente precisa viver pela fé. Por isso a gente precisa usar o escudo da fé. O quinto equipamento que Paulo vai citar aqui, que vai nos auxiliar nessa guerra, é o capacete da salvação, que está no verso 17, a parte A. Usem a salvação como capacete. Veja bem, irmãos, Satanás, ele ataca a mente, é o que nós falamos agora. Satanás, ele ataca a mente. Ele trabalha para ganhar a sua mente, ele trabalha para ganhar a minha mente, ele investe na nossa mente, ele ataca a nossa mente. Essa foi a estratégia pela qual ele derrotou Eva. Ele trabalhou na mente de Eva e derrotou Eva, ganhando a mente de Eva. Assim ele derrotou Eva, e assim que ele tem derrotado a muitos. Muitos têm sido vencidos, em muitos Satanás tem conseguido lograr êxito. Em muitos ele tem ganhado a batalha da mente. É assim que ele trabalha. Esse é o modus operandi dele. Essa peça da armadura, o capacete, ele fala de uma mente controlada por Deus. Quando ele diz assim, usem o capacete da salvação, está dizendo que a sua mente seja controlada por Deus. Que vocês tenham uma mente controlada por Deus. Infelizmente, muitos crentes dão pouco valor à mente, pouco valor à razão e pouco valor ao conhecimento. Infelizmente as pessoas acham que é impossível crer com a razão, com a mente. Então eles negligenciam o conhecimento, eles negligenciam a razão, eles negligenciam a mente. Só que veja bem, irmãos, quando Deus controla a nossa mente, Satanás não pode levar o crente a fracassar. Se Deus controlar a sua mente, Satanás não vai conseguir levar você ao fracasso. Por isso nós precisamos usar o capacete da salvação. Veja bem, olha o que Hernandes Dias Lopes vai dizer, põe para nós a terceira citação. Olha o que Hernandes Dias Lopes diz: o crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus, ele não cede às propostas sedutoras do diabo. O crente que estuda a Bíblia e está firmado na palavra de Deus, ainda que o diabo lhe ofereça um banquete, ele não cede. Ainda que o diabo lhe ofereça algo de maravilhoso, ele não cede, porque ele estuda a palavra, porque ele está firmado na palavra. O sexto equipamento de guerra que Paulo vai citar: a espada do Espírito.
que vai estar no verso 17, a parte B. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Preste atenção aqui. Das 6 armas que Paulo, dos 6 equipamentos que Paulo cita para vencer a guerra, 5 são de defesa, 1 é de ataque. Todos os anteriores são equipamentos de defesa. Capacete é para defesa, couraça é para defesa, cinto é para defesa, escudo é para defesa. O único equipamento de ataque é a espada. Ou seja, a espada, a palavra, irmãos, é o nosso único equipamento, a nossa única arma de ataque. É isso que a espada é, ela é a palavra. Nós vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra. Como nós vencemos o diabo? Pela palavra. Como Jesus venceu o diabo no deserto? Pela palavra. Veja bem, você não vence o diabo dizendo está amarrado. Você não vence o diabo gritando. Você não vence o diabo sapateando. Você vence o diabo obedecendo ao que está escrito. O diabo não consegue resistir à obediência à palavra. Não adianta gritar está amarrado e viver em desobediência à palavra. Não adianta. Está repreendido, está amarrado. Isso é apenas jargão, irmãos. É apenas um linguajar que foi adquirido. O diabo é vencido, os seus ataques são vencidos por meio da palavra. Satanás diz: transforma pão em pedra. Jesus, está escrito. Atira-te daqui lá e os teus anjos darão. Está escrito. Se você se prostrar e me adorar, está escrito, Satanás. Está escrito. E o que Satanás teve que fazer? Ele teve que ir embora. Está escrito. A palavra diz isso. É assim que nós vencemos, pela palavra. Obediência à palavra, conhecendo a palavra, estudando a palavra, praticando a palavra. É pela palavra que saquearemos o reino das trevas. É pela palavra. Veja bem, é pela palavra que os cativos são libertos do reino das trevas. É pela palavra. É pela palavra, irmãos, que nós vamos vencer. Deixa eu falar para você, é a palavra de Deus que é poderosa, viva e eficaz. É pela palavra. É com a palavra que vencemos. Nós precisamos conhecer a palavra. Como você vai vencer o diabo se você não conhece a palavra que é poderosa para derrotar o diabo? É pela palavra que vencemos. Nós precisamos conhecer a palavra. Quando você olha para esse homem que escreve a maioria do Novo Testamento, esse homem plantou igrejas, esse homem ganhou milhares e multidões de pessoas. Sabe como ele fez isso? Pela palavra. Ele pregava a palavra, plantava igrejas. Ele pregava a palavra e pessoas se convertiam. Ele pregava a palavra e o reino de Deus avançava. É pela palavra que nós vamos vencer, irmãos. Deixa eu falar para você, põe para nós a 4ª citação. Olha o que diz: ou a Bíblia nos afastará do pecado, ou o pecado nos afastará da Bíblia. Ou a Bíblia, ela nos afasta do pecado, ou o pecado vai acabar nos afastando da Bíblia. Quem tem afastado você do quê? A Bíblia tem afastado você de pecar? Ou o pecado tem afastado você da Bíblia? Não, pastor, não estou pecando. Mas você está meditando, está lendo, está conhecendo. Ou a Bíblia vai nos fazer parar de pecar, ou o pecado vai nos fazer parar de ir às Escrituras. Qual tem sido a sua realidade, meu irmão? A Bíblia tem afastado você do pecado, ou o pecado tem afastado você da Bíblia? É fácil. Qual foi a última vez que você pegou a sua Bíblia na mão para ler? Lembre aí, sem ser agora no culto. Lembre aí quando foi a última vez que você meditou nas Escrituras por uma semana. Lembre aí se você está lendo a sua Bíblia diariamente, constantemente, dia após dia, mês após mês, ano após ano. A Bíblia afastou você de pecar, ou o pecado afastou você das Escrituras? Porque isso sempre acontecerá.
Ou o pecado nos afasta, ou da Bíblia, ou a Bíblia nos afastará do pecado. Infelizmente, irmão, sabe qual é a nossa realidade hoje? A nossa realidade é que muitos crentes, eles estão mais comprometidos com a coluna esportiva, com a coluna política, com as distrações da vida, do que com a bendita e santa palavra de Deus. Essa é a nossa realidade. Nós sabemos tudo de tudo, mas não sabemos tudo daquilo que deveríamos saber. Então nós somos muito bem informados sobre tudo, mas não conhecemos a palavra com profundidade, irmãos. Irmãos, você vai terminar mais um ano sem ler toda a sua Bíblia. Você vai terminar mais um ano sem ter lido a sua Bíblia completamente, sem ter pegado ela na sua mão, sem ter riscado ela, sem ter gastado tempo com ela. Você vai terminar mais um ano assim, irmão. Com o que você está comprometido? Você está comprometido com a bendita palavra de Deus? Você entende que é essa palavra que vai fazer você vencer o diabo? E que a falta dessa palavra vai fazer o diabo vencer a você? Você tem usado esses equipamentos? A terceira coisa que nós precisamos: conhecer o nosso inimigo, usar as armas corretas. A terceira coisa que nós precisamos para vencer essa guerra: nós precisamos de energia, nós precisamos de poder, nós precisamos de força. E olha o que vai dizer o verso 18, 19 e 20: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, e orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente como é meu dever. O que nós precisamos para vencer essa guerra? Nós precisamos de energia, nós precisamos de poder, nós precisamos de graça, nós precisamos de unção, nós precisamos de glória de Deus, nós precisamos orar, jejuar, nós precisamos botar a cara no pó, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. Você acha que vai vencer o diabo orando 2 minutos por dia? Não vai. Você não vai, irmão. 2 minutos não são suficientes para carregar a sua bateria. Não enche, irmão, não enche. Você já parou para pensar que você pode estar preocupado se o seu celular está carregado, se a bateria do seu celular vai durar o dia inteiro? Você já parou para pensar se a sua bateria espiritual está carregada? Quando você olha para ela, está 100%, está cheia. Os demônios não chegam perto de você, Satanás não se aproxima de você, os demônios eles passam longe de você. Você já parou para pensar? Porque é isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. Os demônios passam longe dela, eles não querem proximidade. Os demônios odeiam homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Quando Jesus passava, aonde ele chegava, os demônios diziam: o que tu veio fazer conosco antes do tempo? Manda-nos para os porcos, deixe-nos em paz. Os demônios odeiam pessoas cheias do Espírito Santo. Para vencer essa guerra nós precisamos de energia, irmãos, de poder, de unção. E unção não é gritar, unção não é pular, unção não é sapatear. Unção é uma vida de devoção profunda com Jesus. É uma vida cheia do Espírito, irmãos. Uma vida cheia de graça. Uma vida cheia de poder. É disso que nós precisamos para vencer o nosso inimigo. Essa guerra não é vencida sem unção. Ela não é vencida sem graça. Essa guerra não é vencida sem oração. A oração é a energia que capacita o soldado cristão a usar a armadura, a empunhar a espada. Nós não vamos poder lutar essa guerra com as nossas próprias forças, irmãos. No seu poder próprio, Satanás vai te derrotar. No meu poder próprio, na minha força própria, Satanás vai me derrotar. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito sobre nós. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito.
Veja bem, irmãos, Moisés, em Êxodo 17, 8 ao 16, Moisés está no monte, Arão e Hur estão com Moisés. Veja bem, Moisés está orando, Josué está batalhando. Enquanto Moisés ora, Josué está com a espada guerreando. Essas duas coisas precisam andar juntas: oração e palavra, oração e espada. É um pássaro de duas asas. Não adianta só ler sem orar, e não adianta só orar sem ler. Precisa das duas coisas. Você precisa ler a palavra constantemente, diariamente. Você precisa orar diariamente e constantemente. Deixa eu falar para você, irmão, a oração é o poder para a vitória. É o poder para vencer. Se nós queremos vitória, temos que orar. Se nós queremos vencer a guerra, nós precisamos orar. E Paulo vai falar aqui sobre 6 coisas importantes a respeito da oração. As 6 coisas a respeito de oração que Paulo ele vai abordar aqui. A primeira delas, o tempo da oração. Nós devemos orar em espírito todos os momentos. Qual que é o tempo da oração? Todo o tempo. Eu devo orar como? Em todo momento. Eu devo estar em espírito de oração. Efésios 5,17, eu devo orar sem cessar. Nós devemos estar em constante comunhão com Deus. Veja bem, irmãos, é errado dizer: Senhor, entramos agora na tua presença. É errado. Senhor, agora eu entro na tua presença. Irmãos, isso é um equívoco. Orar dessa forma e falar dessa forma. Porque um cristão ele não tem licença para sair da presença de Deus. Deus ele não nos dá licença para sair da presença e entrar. Agora eu entro, agora eu saio. Não temos essa licença. Nós como cristãos devemos estar constantemente diante do Senhor. Constantemente diante do nosso Deus. Não temos licença para sair da presença do Senhor. O crente deve orar sempre, porque ele sempre está exposto ao ataque do inimigo. Você quer um motivo para orar? Satanás vai te atacar diariamente e constantemente. E porque ele vai te atacar diariamente e constantemente, você precisa orar diariamente e constantemente. E quando você para de orar, o Satanás não para de atacar. Sabe, o dia que você não ora, não é o dia que Satanás diz assim: não, hoje ele não orou, então eu não vou atacar ele. É o dia que ele diz: hoje ele não orou, então hoje é o dia mais propício para mim atacar ele. Porque somos atacados constantemente, precisamos orar constantemente. A segunda coisa a respeito da oração que Paulo vai falar é sobre a natureza da oração. Ainda no verso 18, irmãos, ele vai dizer: orem no Espírito em todos os momentos e em todas as ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em sua oração por todo o povo santo. Veja bem, irmãos, nós devemos orar com súplica, com intercessão e com ação de graça. O crente, preste atenção aqui, o crente que ora apenas pedindo coisas, está perdendo o real sentido da oração. Então tem gente que vai orar e só pede: Senhor, me dá, eu quero, faz, Senhor, isso faz parte da oração. Isso não é toda a oração. E se nós oramos apenas para pedir, nós perdemos o real sentido da oração. Pastor, qual é o real sentido da oração? Comunhão. Comunhão com Deus. A oração mantém a nossa comunhão com Deus. A oração fortalece a nossa comunhão com Deus. A oração aumenta a nossa comunhão com Deus. Terceiro ponto sobre a oração que Paulo vai falar aqui é sobre a esfera da oração. Nós devemos orar no Espírito. E no Espírito quer dizer que essa oração precisa ser motivada e assistida pelo Espírito Santo. Romanos 8,26 vai dizer que o Espírito é aquele que ajuda nas nossas fraquezas. Porque a gente não sabe nem pedir como convém, a gente não sabe orar. Mas o Espírito nos assiste, o Espírito nos ajuda. O Espírito Santo é como o fogo que faz o incenso da oração subir como aroma suave diante de Deus. A quarta coisa a respeito da oração que Paulo vai falar é a vigilância da oração. Ele vai dizer assim no verso 18: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões e permaneçam atentos. Ou seja, orem e vigiem. Olhe de olho aberto. Devemos orar de olho aberto. Não é que a gente ora de olho aberto, a gente deve orar e vigiar. A gente deve orar e estar vigiando. Devemos estar em constante oração, mas devemos vigiar.
É o que Jesus diz: olha, vocês devem vigiar, orem e vigiem, para que vocês não cedam à tentação. Nós devemos, irmãos, fazer como Neemias fez. Põe para nós, Neemias 4:9. Olha o que Neemias fez quando estava reconstruindo os muros. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. O que eles fizeram? Eles sabiam que os inimigos iriam atacar, não queriam que os muros fossem reconstruídos. Então eles oraram a Deus, ok? Oraram, mas eles não apenas oraram, eles vigiaram. Eles colocaram guardas para cuidarem as entradas da cidade. Eles não apenas oraram e disseram: não, agora está tudo certo. Oraram e vigiaram. Orai e vigiai. Devemos, irmãos, ter vigilância na oração. Orar e vigiar é o segredo da vitória. E como diz a velha frase de igreja: orai e vigiai, a sua vida, né? A sua vida você vigia. O irmão vigia a vida dele, cada um vigia a sua vida. Mas devemos orar e vigiar. A quinta coisa sobre oração que Paulo vai abordar aqui é sobre a perseverança na oração. Ele vai dizer assim: permaneçam atentos e sejam persistentes em sua oração ou em suas orações. A igreja primitiva, irmãos, ela orou com perseverança. Qual era uma das marcas da igreja de Atos? Eles perseveravam na oração, na doutrina, na comunhão e no partir do pão. Pedro estava preso em cadeias, e o que a igreja estava fazendo? Orando de forma perseverante. O que nós precisamos entender é que nós precisamos perseverar na oração. Põe para nós Romanos 12:12. Romanos 12:12. Olha o que Paulo vai dizer: alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. E não parem de orar, perseverem, orem, continuem orando. Ah, mas não tem resposta, eu estou orando faz 1 ano e não chega a resposta. Continua orando, permanece na oração, persevera na oração, busque a Deus em oração. Põe para nós a próxima citação de Robert Law, que vai dizer o seguinte: a oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. O que é a oração? Não é seja feita a minha vontade no céu, é seja feita a vontade de Deus na terra. E por isso muitos de nós param de orar, porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. Nós queremos que aquilo que pedimos aconteça. Essa não é a vontade de Deus, irmãos. Não é assim que Jesus ensinou a orar. Que seja feita a minha vontade aqui na terra, como é no céu. Nós precisamos perseverar na oração. A sexta coisa a respeito de oração que Paulo vai falar é sobre o alcance da oração. E aqui eu peço atenção redobrada. Olha o que ele vai dizer no verso 19 e 20. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é meu dever. Veja bem, irmãos, quando nós oramos como parte de uma grande família, que é a igreja. Então quando nós oramos como parte de uma grande família, que também conversa com Deus. Então veja bem, nós somos uma família, e todos nós conversamos com o nosso Pai. Todos nós falamos com o nosso Senhor. Só que nós precisamos entender que mesmo todos nós tendo acesso ao Pai, todos nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos interceder uns pelos outros. Precisamos ir a Deus pelos nossos irmãos. Sabe o que me chama a atenção aqui, irmãos? É que Paulo vai dizer assim, no verso 19: e orem também por mim. Olha o que ele diz: orem por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Olhe para que no abrir da minha boca seja dadas as palavras certas. Paulo está pedindo oração.
Sabe quem está pedindo oração aqui? É o homem que ele teve experiências inefáveis com o Espírito. Ele foi ao terceiro céu. Ele viu coisas que ao homem não é lícito dizer. E quando ele fala dessas experiências, ele diz: olha, um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo, ele teve visões inefáveis do Espírito. Sabe quem está pedindo oração? Um gigante espiritual. Quem está aqui dizendo para a igreja assim, ó, e orem também por mim, é um gigante espiritual. É talvez um dos maiores homens de Deus das Escrituras. Um homem poderosamente usado, com experiências sobrenaturais. Um homem que viu coisas que ninguém viu. Um homem que teve revelações que nenhum homem talvez teve depois dele. E esse homem, ele diz: orem por mim. Eu preciso das vossas orações. Eu preciso que vocês intercedam por mim. Um gigante espiritual. Um grande homem de Deus. O que sobra para nós? O que sobra para mim? O que sobra para você, irmão? O que sobra para nós, miseráveis pecadores? Se até Paulo precisava de oração, o que sobra para nós? Não, mas eu não preciso que ninguém ore por mim. Não, você precisa largar a mão de ser orgulhoso, reconhecer que você precisa que pessoas orem por você. Não, mas eu não preciso da ajuda de ninguém. Não, você precisa chegar no sermão e dizer: irmão, me ajuda em oração. Ô minha irmã, me ajuda em oração, estou precisando de ajuda em oração. Ô meu irmão, tu consegue orar por mim? Ô minha irmã, tu consegue orar por mim? Paulo fez isso. Paulo pediu oração. Foi ele que escreveu e disse: olha, eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso das vossas orações. Ele está pedindo isso. Ninguém chegou em Paulo e perguntou: Paulo, você quer que eu ore por você? Não. Paulo foi e disse: eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso, eu estou fazendo uma grande obra, eu estou pregando o Evangelho, eu estou preso, mas o Evangelho ainda continua solto. Eu estou em cadeias, mas a palavra continua livre. E eu preciso que vocês orem, para que quando os meus lábios abrirem, as palavras certas venham ser me dadas. Paulo pediu oração, irmãos. Paulo pediu intercessão. Se Paulo necessitava das orações dos irmãos, quanto mais eu e você, irmão. Quanto mais nós. Todos nós precisamos orar uns pelos outros. Você tem orado, irmãos? Você tem orado pelo seu irmão? Quando você vai orar, quando você dobra o joelho, você ora pelos seus irmãos? Quando você ora pela igreja? Quem aqui está orando pela igreja? Quem aqui quando dobra o joelho intercede pela igreja? Quem aqui está orando pelo pastor? Paulo está dizendo: orem por mim. Pastor Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, sabe o que ele disse? Preciso das vossas orações. Ele está dizendo assim: eu sou um homem de Deus, eu tive visões, eu tive experiências sobrenaturais, mas ainda assim eu preciso que vocês orem por mim. Você tem orado? Tem orado pelos seus irmãos? Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pela sua família? Você tem orado? Você tem, quando você vai à oração, você se lembra disso? Paulo, ele diz: orem também por mim. Quando você chega aqui, você diz: Deus, usa o pastor hoje para pregar a palavra. Usa, que quando o pastor abrir os lábios dele, possa ser dada a palavra certa. Deus, usa a boca de quem vai ministrar, a boca de quem vai pregar. Usa os lábios dessas pessoas, para que o Evangelho alcance pessoas, para que pessoas venham ser transformadas. Você tem orado para que o Evangelho avance, para que a palavra avance, para que quando os servos de Deus, como Paulo pede aqui, peçam que Deus me conceda as palavras, que eu tenha coragem para pregar, ousadia para anunciar. Você tem orado, meu irmão, pelos seus irmãos na fé, pela sua igreja, pelo seu pastor? Você tem orado pela sua família? Nós precisamos de oração, você precisa de oração, eu preciso de oração. Então faz assim: ore por mim, que eu vou orar por você também. Ore por mim. Quando você dobrar o seu joelho para orar lá, tira 5 minutos e ora pela minha vida. Tira 5 minutos e ora por essa igreja. Tira 5 minutos e ora pela vida do seu irmão, porque não existem gigantes espirituais. Todos somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus.
Por isso as Escrituras estão carregadas de instruções: orais uns pelos outros, carregai os fardos uns dos outros, perdoai os pecados uns dos outros. Ore, meu irmão, ore. Quando você precisar de oração, não fique esperando que alguém vai perguntar se você precisa de oração. Faz como Paulo, ele diz assim: orem por mim, estou precisando. Sabe, quando você estiver passando por uma dificuldade, chegue no irmão, numa irmã, no pastor, no vizinho crente, diz: irmão, eu preciso de oração, me ajuda a orar. Estou com um problema assim, estou numa causa assim, estou precisando de ajuda assim. Me ajuda em oração, irmão. Me ajuda em oração, irmã. Porque veja bem, irmãos, nós não lemos pensamentos. Nós não conseguimos detectar o que cada pessoa está sofrendo. Mas se você se colocar, irmãos, em humildade, dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, eu preciso que me ajudem na intercessão, você facilitará, irmãos. Isso será algo bom para você, será algo bom para o seu irmão, será algo bom para a igreja. Ore, meu irmão. A quarta coisa e última que nós precisamos para vencer essa guerra, além de conhecer o nosso inimigo, além de usar os equipamentos corretos para essa guerra, além de ter poder para vencer essa guerra, nós precisamos, talvez essa é uma das principais, nós precisamos de encorajamento. Sabe como nós vencemos essa guerra, que não é uma guerra fácil? Com encorajamento. Nós precisamos de encorajamento. E é o que Paulo vai dizer nos versos 21, 22, 23 e 24. Paulo ele vai falar de duas verdades que devem nos encorajar a entrar nessa batalha certos da vitória. A primeira verdade que Paulo vai falar aqui é que nós não estamos sozinhos na batalha. Estamos em guerra, amém? Não estamos só. Não estamos sozinhos na batalha. Olha o que ele vai dizer nos versos 21 e 22. Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Eu o enviei a vocês com esse propósito, para que saibam como estamos e para animá-los. Olha o que Paulo faz. Ele envia Tíquico, que era um cooperador, um amigo, alguém que estava do lado dele, alguém que estava caminhando com ele, alguém que sabia das dificuldades de Paulo, das lutas de Paulo, dos problemas de Paulo. E Paulo diz: ele é um cooperador fiel na obra do Senhor. Ele é um servo fiel na obra do Senhor. Ele é um amigo. Ele é alguém que está próximo. Paulo ele envia Tíquico para levar um relatório para a igreja de Éfeso sobre tudo de bom que estava acontecendo. Sabe para que Paulo envia esse relatório? Para animar aquela igreja, para encorajar aqueles irmãos. Paulo queria trazer coragem para que eles permanecessem firmes, para que lutassem a batalha. Veja bem, irmãos, nós não estamos lutando essa guerra sozinhos. Há outros crentes lutando conosco, há outros crentes nessa mesma luta. E o que nós precisamos? Nós precisamos nos esforçar para encorajar uns aos outros. Nós precisamos nos esforçar para encorajar os nossos irmãos, para encorajar as nossas irmãs, para fortalecer os nossos irmãos, para fortalecer as nossas irmãs. Quando nós olhamos para Efésios, Paulo ele encorajou os Efésios. Ele queria encorajou aquela igreja. Tíquico, que era um fiel escudeiro de Paulo, ele era um homem que encorajava Paulo, que trazia ânimo para Paulo, que trazia refrigério para a vida de Paulo. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está enviando Tíquico para Éfeso, para encorajar os Efésios. Ele queria que Tíquico encorajasse aqueles irmãos, trouxesse coragem para eles, alegria para eles, animasse eles, dissesse: olha, nós estamos em uma guerra, nós temos um inimigo que ele é astuto, ardiloso, maligno, mas veja, Deus está fazendo as coisas no nosso meio, Deus está trabalhando, o evangelho está avançando, pessoas estão se convertendo. Fale para a igreja de Éfeso, Tíquico, encoraje eles, encoraje aquele povo. Paulo envia Tíquico para encorajar os Efésios. E a minha pergunta, irmãos, fazendo algumas aplicações aqui no meio já: você tem encorajado a outros? Você tem encorajado outras pessoas? Você tem encorajado os seus irmãos? Quando o seu irmão conta um problema para você que está passando,
Você é alguém que encoraja ele ou que alimenta o problema dele? Você tem encorajado os seus irmãos na fé? Você tem sido um encorajador? Quando foi a última vez que você deu palavras de encorajamento a um irmão? Quando foi a última vez que você encorajou alguém, deu palavras de ânimo a alguém? Disse: olha, vamos lá, vai dar certo, você vai conseguir sair dessa. Jesus é contigo, vamos orar, vamos caminhar junto, vamos interceder, vamos conversar. Quando foi a última vez que você encorajou alguém? Quando foi a última vez que você deu palavras de encorajamento para uma pessoa? Essa guerra é vencida, irmãos, através de encorajamento. Nós precisamos encorajar. Se o seu irmão está fraco, encoraje ele. Se o seu irmão está caído, encoraje ele. Se o seu irmão está desanimado, encoraje ele. Dê a mão para ele, levante ele, encoraje ele. Dê palavras de fé a ele, ore por ele, interceda por ele. Seja como Tíquico era para Paulo, um fiel escudeiro. Alguém que trazia ânimo para o coração de Paulo. Alguém que trazia encorajamento para a igreja. Veja bem, irmãos, Paulo compartilhava seus problemas e desafios, pois queria que o povo soubesse o que Deus estava fazendo. Paulo queria que o povo soubesse como as suas orações estavam sendo respondidas e o que Satanás estava fazendo para se opor à obra de Deus. Era isso que Paulo estava fazendo. Ele diz: olha, vai lá e fala para eles que Deus está fazendo, o evangelho está avançando. Vai lá e fala para eles que eles estão orando e que as orações deles estão surtindo efeitos. Vai lá e fala para eles que eles estão orando e Satanás está aumentando a oposição, que eles continuem orando. Paulo encorajava e compartilhava os desafios. Põe para nós a penúltima citação de hoje. Olha o que, essa aqui eu não anotei o escritor, mas olha o que diz essa frase. É um grande encorajamento saber que fazemos parte da família de Deus. Em parte alguma do Novo Testamento encontramos um cristão isolado. Não existe cristianismo de isolamento. Cristianismo é juntamento, irmão, sabe? É juntamento, não tem como ser cristão de forma isolada. Os cristãos são como ovelhas, eles vivem em rebanhos. A igreja é um exército e os soldados precisam permanecer juntos e lutar juntos. Sabe como a igreja avança? Em unidade. Sabe como a igreja vence? Em unidade. A igreja não vence com cada um lutando a sua própria luta. A igreja vence com todo mundo lutando a mesma batalha, com o mesmo propósito, com o mesmo coração. É assim que vencemos. Nós somos um exército, irmão. E um exército, ele não pode ter desertores que saem lutar por conta própria. O exército precisa estar junto, irmão. A segunda coisa que Paulo vai falar sobre encorajamento aqui, a segunda verdade, é que mesmo em guerra, nós somos um povo abençoado. Que é o que ele finaliza dizendo nos versos 23 e 24. A paz seja com vocês, irmãos, e que Deus, o Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem amor e fidelidade. Que a graça de Deus esteja eternamente sobre todos que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Observe como Paulo ele vai encerrar essa carta. Ele vai encerrar falando sobre paz, amor, fé e graça. O Paulo que encerra falando isso é um prisioneiro. Ele está preso em Roma. Ele escreve essa carta de dentro da prisão. E sabe o que é incrível? O Paulo, que era prisioneiro em Roma, ele era mais rico que o imperador de Roma. Ele era um homem que tinha paz, que tinha fé, que tinha amor, que tinha graça, irmãos. Esse Paulo que estava em lutas, esse Paulo que estava em guerra, era um homem abençoado. Põe para nós a última citação, que vai dizer o seguinte: não importa em que circunstâncias possamos estar, se estamos em Cristo, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Eu não sei qual a sua condição hoje, meu irmão. Não sei quais os problemas que você tem enfrentado. Eu sei que você está numa guerra, eu estou em uma guerra. Não sei quais os seus problemas, o que eu sei é que se você está em Cristo, mesmo em guerra, você é alguém abençoado.
mesmo em guerra, você tem todas as bênçãos, todas as sortes espirituais em Cristo Jesus. Veja bem, irmãos, nós estamos em guerra e você precisa sair daqui sabendo hoje que você está inserido nessa guerra. Você está nela. A questão é, você vai sobreviver a ela no fim da sua caminhada? Ou você vai ser alguém que vai ficar pelo caminho nessa guerra? É isso que você deve pensar a partir de agora. A questão não é se você está ou não à guerra, é se você vai sobreviver à guerra. Se quando a sua caminhada acabar, você vai estar vivo ou vai ser mais um que ficou pelo caminho? Vai ser mais um que ficou pelo trecho. Nós estamos em guerra, estamos inseridos nela e nós precisamos sair daqui sabendo disso hoje, irmãos. Com essa consciência, prontos para lutar, prontos para guerrear. E diante disso eu quero fazer algumas perguntas aqui para encerrar. É que nós encerramos. Nós estamos em guerra e a pergunta que eu faço para você: você conhece de fato o inimigo, o seu inimigo da guerra? Você sabe contra quem está lutando? Você sabe contra quem está guerreando? Ou você tem menosprezado Satanás? Será que você não tem brincado com o diabo? Será que você não tem brincado com o Satanás, menosprezando o seu poder, a sua influência? Será que você conhece de fato o seu inimigo, o inimigo da sua alma, o inimigo da igreja? Uma segunda pergunta: você tem buscado se revestir de toda a armadura de Deus? Você que está aqui hoje, Paulo diz, olha, revistam-se de toda a armadura de Deus para que vocês suportem o dia mau. O dia mau vai chegar. E quem vai vencer o dia mau? Quem está revestido de toda a armadura. Você tem buscado se revestir dessa armadura, irmão? A minha pergunta para você é: você está usando o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito? Você está revestido de toda a armadura, ou você é aquele soldado que está na guerra? Porque você está na guerra. Você está inserido na guerra, sem os equipamentos corretos, sem estar preparado para a batalha. E porque você não está usando a armadura, você tem sofrido? Veja bem, você está na guerra. A questão é, você está com a armadura? Você está revestido? Não, pastor, o ataque está sendo muito forte. A questão não é se o ataque está forte. A questão é se você está usando a armadura. Você está usando a armadura, ou você é alguém, sabe aquele soldado que vai sem a metralhadora para a batalha? Irmão, você não olha o filme daquele soldado adventista que ele vai sem arma para a guerra e ele sobrevive à guerra. O filme é muito legal e é baseado em fatos reais, mas ele é uma raridade. Ele é 1 em 1 trilhão. O restante dos soldados que vão sem arma para a batalha, eles ficam no meio da guerra. Aquilo ali foi algo específico. Quem é você? Quem é você na guerra? Alguém que está revestido de toda a armadura, ou alguém que está sofrendo por não estar? Uma terceira pergunta: como está a sua vida de oração? Você tem orado, meu irmão? Você tem orado, minha irmã? Como está a sua vida de oração? Você tem buscado a Deus em oração? Você tem se intercedido, suplicado, agradecido a Deus? Como está a sua vida de oração? Você está orando, você está buscando, você está intercedendo? Ou pela falta de oração você não tem tido forças para lutar? Se a oração é o que nos dá poder para vencer a guerra, a falta de oração é o que nos torna fracos para pelejar na guerra. Você tem orado? Você tem buscado a Deus em oração? Você está intercedendo? Você está diante do Senhor constantemente? Uma quarta e última pergunta: você tem sido um instrumento de encorajamento para outros irmãos que estão inseridos com você nessa mesma guerra? Você está encorajando outras pessoas? Você está usando a sua vida para encorajar, para animar? Você está compartilhando palavras de fé, de ânimo, de encorajamento? Ou quando as pessoas chegam em você, elas não encontram algo que possa fazer elas caminharem mais uma milha, que possa fazer elas permanecerem na batalha? Você é alguém que está encorajando outras pessoas? Veja bem, irmãos, estamos em guerra. Então se revista de toda a armadura de Deus, meu irmão e minha irmã. Pois essa guerra, irmãos, ela é uma guerra que ela vai durar muito tempo. É uma guerra que ela vai ser até a vinda do Senhor, ou até o dia que o Senhor resolver nos levar para a glória com Ele. Então nós precisamos estar revestidos de toda a armadura, porque o nosso inimigo, ele é astuto, mas no Senhor e com o Senhor nós somos mais que vencedores, irmãos. Que essa noite aqui, irmãos, ela possa ser uma noite de realinhamento, de restauração.
Se você está pecando em uma dessas áreas, em oração, em conhecer o seu inimigo, na palavra, no encorajamento, irmão, se arrependa hoje. Saia daqui hoje disposto a viver dessa forma. Conheça o seu inimigo, medite na palavra, ore, interceda, encoraje pessoas. Sabe, esteja vivo nessa luta. Esteja inserido nessa batalha, irmãos, e ajude outras pessoas nela. Porque você precisa ser aquele soldado que quando seu irmão está lá, fraco na batalha, você precisa estar lá para ajudar ele a levantar. É isso que nós precisamos. Nós estamos em guerra e nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos orar? Se coloque.